Olá, amigos. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Espiritismo Todo Dia. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre o amor. O tema da nossa reflexão hoje é amar sempre. E a passagem evangélica que eu trouxe para associar ao nosso tema de hoje está numa carta de Paulo ao povo de Colossos, no capítulo 3, no versículo 14, onde o Paulo diz o seguinte: acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Queridos, Paulo de Tarso escreve essa carta ao povo de Colosso com ajuda, em conjunto, com seu filho de coração Timóteo, a quem ele tanto amava. E Paulo de Tarso diz ao povo de Colossos que eles estão sempre em suas orações e que sempre roga a Deus para que eles continuem persistindo na divulgação do Evangelho como eles estavam fazendo desde então. E Paulo de Tarso fala com felicidade do quanto que estas ações desse povo estavam contribuindo então para a divulgação do Evangelho de Cristo. E nesse capítulo 3, Paulo de Tarso fala sobre um tema bastante interessante que é conselhos para a vida em família. E no versículo 13 desta carta de Paulo ao povo de Colosso, ele diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoai também. E no versículo 14, que é a base da nossa reflexão de hoje, Paulo de Tarso continua dizendo o seguinte: e acima de tudo, revistam-se do amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Então, como eu disse, o nosso tema de hoje é falar sobre o amor, falar sobre a amizade e falar sobre, acima de tudo, sobre amar sempre. E Paulo de Tarso, nesse tema conselhos para uma vida em família, Paulo de Tarso reforça então a necessidade da nossa renovação, da nossa constante renovação, para que possamos ter então esse convívio familiar de uma forma plena. Do amor, da amizade entre o nosso próximo, isso é o nosso próximo mais próximo, que são os nossos familiares, para que possamos então compreender, nos entender, aceitando-nos uns aos outros como realmente somos. E ainda diz Paulo de Tarso, que as mulheres amem seus maridos, que seus maridos amem suas mulheres, é uma forma também de manter essa amizade. E que os pais também deixem de irritar os seus filhos, e os seus filhos também deixem de irritar os seus pais. Novamente, aí também uma forma da gente conseguir manter a verdadeira amizade entre a família. Enfim, que saibamos conviver em harmonia, em paz e em verdadeira felicidade dentro desse grupo familiar que nós chamamos do nosso próximo mais próximo, independente das nossas convicções, independente da nossa forma de pensar, das nossas convicções políticas, religiosas, enfim, independente de qualquer coisa, manter a nossa amizade acima de tudo, para que tenhamos condições então de crescer juntos, de conviver juntos, de progredir juntos, uma vez que não estando juntos, nós não teremos condições de crescer, porque nós, seres humanos, precisamos uns dos outros para que a gente possa crescer. Precisamos crescer juntos, para evoluir juntos, para que a gente possa ter condição de seguir firme e principalmente sendo feliz. Queridos, o mundo hoje está com muitas tribulações. Estamos passando por grandes momentos de grandes tribulações no nosso mundo de hoje, principalmente nesse mundo pós-pandemia, nesse mundo de guerras que nós estamos vivendo, desse momento de grandes conflitos que nós estamos vendo. Então existe um texto, já bastante antigo, que foi escrito por George Carlin, que ele chama de Paradoxo do Nosso Tempo. As pessoas devem conhecer esse texto. Ele abre esse texto dizendo o seguinte: nós bebemos demais, gastamos sem critério, multiplicamos nossos bens, mas reduzimos os nossos valores. Nós amamos raramente e odiamos frequentemente. Aprendemos a sobreviver mais, mas não a viver mais. Adicionamos anos à nossa vida e não vida aos nossos anos. Fomos e voltamos à Lua, mas não temos a capacidade de atravessar a rua para cumprimentar um dos nossos amigos. Então, isso tudo que George Carlin escreveu há tantos anos atrás ainda reflete os efeitos
que nós estamos tendo na nossa sociedade nos dias de hoje. Como disse, são reflexos de um mundo moderno, das coisas que estão acontecendo. E não conseguimos, então, dessa forma, nos conhecer, nos entender, nos perdoar, nos amar, e começamos a viver de uma forma quase que ilusória, sem amizades efetivas, sem relacionamentos efetivos, e principalmente dentro da nossa família, nós começamos a viver dessa mesma forma. E esse tipo de comportamento nos leva a ter pontos de vista diferentes. Aí começam muitas vezes as grandes divergências. E dessa forma que passamos então a não tolerar, a não aceitar mais aquelas pessoas que convivem conosco. Começamos a rejeitar e começamos a irritar, começamos a não perdoar, a ser intolerante e assim por diante. E não compreendendo essas pessoas, não amando essas pessoas, não respeitando essas pessoas, não tolerando e não se aproximando de nós, nós começaremos então a ficar cada vez mais sós, mais isolados, mais solitários. E da mesma forma sofremos também uma vez que os outros também não nos aceitam como também nós somos. Então aí começa então a haver todo esse processo de desunião, onde deveria ser o contrário, né? Nos amarmos cada vez mais. E o sofrimento, por consequência, se torna maior ainda. E à medida que nós queremos fazer prevalecer os nossos pontos de vista, e os outros também, por consequência, também tentam fazer prevalecer os seus pontos de vista, impedindo que tenhamos então verdadeiros amigos dentro ou fora do nosso núcleo familiar. Lembre-se, precisamos uns dos outros para viver, precisamos uns dos outros para progredir, precisamos uns dos outros para sermos felizes. Essa é uma regra. E todos perdem, todos nós perdemos dessa forma. E o meu amigo Olavo me contou um caso muito interessante que aconteceu com ele sobre a questão de amigo, de amizade. E eu gostaria de compartilhar com os senhores porque tem tudo a ver com o tema que nós estamos tratando no dia de hoje. O Olavo me contou que tinha um chefe numa empresa onde trabalhava, e ele em uma empresa grande e também muito antiga. E ele tinha grande amizade com esse chefe. As duas famílias viviam muito bem, a família do Olavo e a família desse chefe dele viviam muito bem. Uma amizade que já durava mais de 18 anos, que era o tempo que ele trabalhava nessa empresa. Então, desde aquele tempo, né, sempre juntos, os filhos cresceram juntos e assim por diante. Certa vez, ele e o chefe tiveram um grande desentendimento, mas um desentendimento, assim, daqueles grandes mesmo, profissionais, mas desentendimento. E a coisa piorou tanto que o Olavo terminou sendo demitido em função dessa divergência, porque ele era o subordinado, né? E isso lhe deixou muito, mas muito revoltado mesmo, em função de tudo isso que aconteceu. E ele sempre chegava, e ele chegou em casa e ele contou para a esposa, e ele disse: eu odeio o Tiburcio. Tiburcio era o nome do chefe dele. Eu odeio o Tiburcio. Então aquilo virou um sistema de ódio, né? E ele perguntava, e ele sempre dizia constantemente: eu odeio o Tiburcio, eu não quero mais ver o Tiburcio. E esse sentimento, de uma certa forma, de odiar, começou a refletir dentro da família do Olavo, com a sua esposa e com seus 2 filhos. Esse sentimento começou a prejudicar a vida dele dentro de casa, a vida social dele, e a esposa e os filhos já estavam bastante, e essa relação de amizade entre esposa e filho já estava bastante comprometida. O Olavo até conseguiu um novo emprego, logo depois de uns 2, 3, 4, 5 meses, ele conseguiu um outro emprego. Mas devido a esse rancor, devido a este ódio, ele também não conseguia ter um bom relacionamento dentro da nova empresa onde trabalhava. A esposa, sempre muito dedicada, procurava entender, procurava aconselhar, e ela sempre dizia: vamos procurar uma ajuda, vamos procurar ajuda. E tanto insistiu que o Olavo então foi procurar um psicólogo. E foi junto com a esposa. E o psicólogo pediu que a esposa entrasse também, porque afinal de contas era quase que uma terapia de casal. E depois de conversar há bastante tempo, o psicólogo então fez a seguinte observação para o Olavo: meu amigo, a solução que eu tenho para você é a seguinte: você vai comprar numa loja dessas que vende bonecas e coisa, você vai comprar um boneco
vai comprar roupinha, umas roupinhas de boneco de menino para ele. Você vai chegar na sua casa, você vai pegar esse boneco e vai batizar ele com o nome de Tibúrcio. E todos os dias, quando você for dormir, você vai dar boa noite ao Tibúrcio. E todos os dias, quando você levantar, você vai dar bom dia ao Tibúrcio. O que o Olavo disse: nunca, jamais eu vou fazer um negócio desse. De jeito nenhum, porque eu odeio o Tibúrcio. E a esposa falava: querido, vamos fazer assim, vamos lá comprar o boneco. Bom, e o psicólogo chegou a uma certa altura e falou assim: ou é isso, ou continua do jeito que está. E o Olavo foi e comprou o boneco. Comprou o boneco, comprou as roupas, chegou em casa, reuniu a família, a esposa, os 2 filhos, e com muito contragosto ele batizou o boneco com o nome de Tibúrcio. E quando chegou a noite, na hora de dormir, aí quando ele já ia deitando, a esposa dele cutucou ele e falou assim: Olavo, você não vai dar boa noite para o Tibúrcio? O Olavo daquele jeito falou: boa noite, Tibúrcio. E foi dormir. No dia seguinte, quando o Olavo já estava se levantando, ia levantar, a esposa: bem, hein? Dá bom dia para o Tibúrcio. Tibúrcio novamente: bom dia, Tibúrcio. E assim os dias foram se repetindo, né? As coisas foram se repetindo e, sabe, a coisa parece que ele ficou um pouco mais suave para o Olavo. À noite ele já dava boa noite para o Tibúrcio, mas ele pegava, dava boa noite e virava o Tibúrcio de cara para a parede, né? Então no dia seguinte também dava bom dia para o Tibúrcio, enfim. A coisa começou fluindo depois da semana, o relacionamento parece que começou a melhorar um pouco. E certa vez o Olavo disse que pegou as crianças passando pelo quarto e dizendo assim: tchau, tio Búrcio, tchau, tio Tibi, né? Que eles estavam indo para a escola. E a coisa foi melhorando. Parecia que não, mas estava melhorando um pouco toda essa situação. E a dona Elisa, que é a esposa do Olavo, certa vez me contou que algumas vezes ele pegava o próprio Olavo mesmo, às vezes no quarto, sentado, conversando com o Tibúrcio. Parece que contava algumas coisas, enfim, criou um certo vínculo de amizade com o Tibúrcio. Então, era quase que automaticamente ele fazia esse tipo de coisa. E o que aconteceu? Depois de quase um ano já refeito, o Tibúrcio já não ficava mais virado para a parede, ele já fazia parte do quadro, da família, era como se fosse da família. E certa vez, passado quase um ano, o Olavo tirou férias nesse outro emprego. Quando ele estava indo, então, pegando o avião com as crianças e a esposa, então, quando ele estava botando a mala em cima do bagageiro, que ele olha para o lado, quem que ele vê? Tibúrcio em carne e osso. E a reciprocidade e a amizade foi uma coisa assim natural, eles foram conversando, enfim, e com certeza fizeram uma grande e feliz viagem. Então vejam, queridos, uma das coisas mais fáceis do mundo é conquistar uma amizade. Isso a gente sabe, nós somos hábeis em fazer amigos. Mas talvez a coisa mais difícil que exista é reconquistar uma amizade. É como juntar caquinhos, é como deixar liso novamente uma folha de papel onde se tenha se amassado de uma forma intensa. Porque sempre ficarão marcas. As marcas vão ficar sempre. Podem ter certeza, mas que quando existe uma verdadeira amizade, essas marcas muitas vezes não incomodam. Ou na maioria das vezes não incomodam. Nós podemos pensar então nesse momento na frase trazida por Paulo de Tarso nessa passagem que eu trouxe no dia de hoje, que diz: aceitando-vos acima de tudo, porém, revertam-se, né, do amor. Então, quando nós temos essa opção de nos revestir desse amor, dessa atenção, de nos melhorarmos, de nos transformarmos, aceitarmos as pessoas como são, nós conseguimos então transformar muitas coisas. E embora o Olavo não tenha percebido, o exercício da conquista dessa amizade mudou muito a vida dele. Mudou mesmo, embora ele não tenha percebido. E o Olavo contou que ele, como eu disse, que eles tiveram uma grande férias. Mas nós temos que refletir de uma forma bem realista neste momento, né? E perguntar para nós mesmos, neste momento: quantos Tibúrcios eu tenho na minha vida? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. É lógico que a gente não vai sair por aí comprando um boneco para cada Tibúrcio que a gente tiver na nossa vida, porque dependendo da quantidade de Tibúrcios, não vamos ter, né, não vamos ter espaço dentro da nossa cômoda, no nosso quarto, para colocarmos tantos Tibúrcios, né?
Mas é muito importante que a gente reflita sobre esse assunto com muito cuidado e também com muita atenção. Amar ao próximo é receber do Divino Mestre Jesus, né? Como é que se diz? É a receita que o Mestre Jesus nos deu para que pudéssemos viver bem. E esta receita é capaz de desfazer corações endurecidos, de transformar homens, de transformar mulheres, de transformar famílias em famílias melhores, em famílias boas, né? Que tem um convívio bom. A evolução do homem está subordinada ao relacionamento entre os seres humanos. Porque se não fossem os relacionamentos entre os seres humanos, a gente não teria progredido do jeito que progrediu até hoje. E o único remédio capaz de prevenir esses conflitos que são gerados por esses relacionamentos, que são necessários para a nossa vida, é a busca da compreensão, da tolerância, da paciência, da prática da empatia, procurando sentir muitas vezes o que o outro sente. Enfim, é todo esse exercício que nós temos a oportunidade de fazer dentro dos nossos lares. E é dessa forma que nós vamos, então, gradativamente, nos melhorando, nos transformando e nos tornando melhores, garantindo e consolidando muitas vezes as nossas amizades, criando os relacionamentos mais fortes, mais duráveis, mais verdadeiros, aos quais nós também chamamos de amigos. Mas quantos de nós, né, quantos de nós durante o nosso processo de evolução, isto é, durante os nossos relacionamentos, nós fomos egoístas, muitas vezes, nos nossos sentimentos, e chegamos a ferir pessoas que amamos. E quantas também foram as vezes, né, que nós nos colocamos na posição daquelas pessoas que nós ferimos? E quantas vezes foram as vezes que nós fomos feridos também por sentimentos egoístas? E quantas foram as vezes também que nós nos colocamos na posição daqueles que nos ferimos? É preciso, então, então todo esse processo é inerente ao ser humano, o gosto e o desejo de se relacionar, trabalhar. Nós precisamos desse relacionamento. Mas muitas vezes, durante esses relacionamentos, nós criamos situações muitas vezes indesejadas. E é isso que nós temos que perceber. É isso que nós temos que tomar cuidado. O ser humano, ele não consegue progredir sem os relacionamentos. Isso é um fato. Sem esses relacionamentos, que é natural entre os seres humanos, não haveria progresso do espírito, da mesma forma também que não haveria progresso material na humanidade. Sendo assim, nós continuaríamos brutos, sem desenvolver em nós todas as virtudes que nós temos. As virtudes tais como a misericórdia, a paciência, a tolerância, a indulgência, a empatia e tantas outras virtudes que nós só conseguimos desenvolver através dos relacionamentos. Porque se não existir um relacionamento, não existe o desenvolvimento dessas virtudes. Realmente não existe solidão pior do que aquele homem que vive sem amigos. O homem que não tem amigos é a pior coisa que existe, é a pior solidão que existe. A falta de amizade faz com que o mundo interior do homem se torne um deserto, árido, seco, sem vida, sem alegria, sem absolutamente nada. Então, o ilustre romano Cícero, em de seus célebres ensaios, ele disse a seguinte frase, que é muito importante para a nossa reflexão de hoje. Ele disse: haverá alguma coisa mais doce do que teres alguém com quem possas falar de todas as tuas coisas como se estivesse falando contigo mesmo? E provavelmente esse amigo, que nós chamamos de amigo verdadeiro, por exemplo, talvez essa seja a pessoa com as quais nós poderíamos falar das nossas dores, dos nossos tormentos, das nossas preocupações, como se estivéssemos falando conosco mesmo. Então, isso é muito interessante para a gente pensar. Realmente, a amizade nos proporciona estes momentos de alegria e de realização. Mas essa amizade deve ser pura, deve ser desprovida de interesses, de egoísmo, de qualquer tipo de interesse, né, de interesse perverso, enfim, qualquer negatividade. Sem cobranças, sem regras, sem mentiras, e sem deixar que o orgulho e a vaidade nossa possam interferir nesse relacionamento. Eu falo aqui dos amigos, eu estou falando aqui de amigos, mas também falo que principalmente entre o nosso núcleo familiar, todos nós deveríamos ter essa postura também de amigos.
Pais, filhos, irmãos, mãe, pai, filho, sogro, sogra, todos nós deveríamos ter esse mesmo tipo de comportamento de amigos. Por isso eu incluo aqui também a família como sendo parte desse nosso processo. E Saint-Exupéry, no livro Pequeno Príncipe, ele disse o seguinte: nós somos responsáveis por cada amigo que conquistamos. E essa responsabilidade pressupõe também que não devem existir exigências egoísticas para com essas pessoas que nós conquistamos e que tenham como objetivo satisfazer os nossos interesses particulares. Nós não podemos conquistar um amigo para atender aos nossos caprichos, aos nossos egoísmos e aos nossos interesses. Nós não podemos agir dessa forma. E geralmente temos conosco a ideia de que amigos leais são somente aqueles que têm os mesmos gostos, os mesmos interesses que a gente. Os mesmos sentimentos, os mesmos ideais e os mesmos entusiasmos e tendências. E ainda que estejam sempre à nossa disposição quando a gente precisar falar ou quando a gente precisar desabafar. Ora, isso não é amizade. Isso não é amizade, isso é egoísmo, mesquinhez, insegurança, fragilidade que ainda guardamos dentro de nós. E essa fragilidade precisa ser quebrada. Porque amigo não é para essas coisas. Né? A verdadeira amizade é livre e totalmente desprovida de amarras e também desprovida de correntes. A expressão que muitas vezes nós usamos, no nosso dia a dia, elas devem ser observadas. Porque muitas vezes nós dizemos assim: o meu amigo, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, os meus vizinhos. Então nós devemos acabar com esse sentimento de posse. Nós poderemos falar com os meus amigos, aí eu não estou falando com os meus amigos, mas devemos falar, ter essa como é que se diz, a facilidade de tratar essas pessoas, não com essa forma pejorativa de ter como posse. Então a verdadeira amizade não consiste em olhar um para o outro, mas a verdadeira amizade consiste em olhar para a mesma direção, para os mesmos objetivos, para os mesmos interesses, para que eles possam caminhar juntos, e um ajudando ao outro, e não as pessoas olharem simplesmente só para dentro de si mesmo. Existe um livro bastante interessante chamado As Dores da Alma, que é psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, editado por Hamed, o Espírito Hamed. E ele, nesse livro As Dores da Alma, no capítulo chamado Perda, Hamed fala sobre alguns tipos de amizade muito interessantes. Vamos ver alguns deles. Eu selecionei aqui 3 para a gente falar. Ele disse que nós temos amigos de atividades habituais, que essas pessoas possuem entre si uma convivência restrita. Reúnem-se somente para os cultos religiosos, alguns eventos esportivos, cinemas, festas, churrasco, enfim, para esse tipo são atividades habituais do nosso dia a dia. E dessa forma nós já conseguimos ver então e identificar dentro da nossa mente uma série de amigos. Nós começamos a ver uma série de amigos habituais que nós temos. Então, e também Hamed fala que existem amigos de décadas diferentes. Então são todos aqueles ligados por afinidades, muitas vezes de anos atrás, e que nem mesmo a grande diferença de idade, nem mesmo a grande diferença de idade entre um e outro, pode abalar ou separá-los, ou evitar que mantenham essa amizade. E todos nós podemos, então, com essa descrição, lembrar de algum tio antigo, né, de algum avô, de algum vizinho bastante antigo com os quais nós conversamos, com os quais nós batemos papo, nós fomos orientados, recebemos orientações e ainda hoje nós sentimos saudades desses amigos que nos ajudaram nesses tempos, né, desses amigos de décadas diferentes. Como eu disse, esses amigos são poucos, mas eles estão bem registrados em nossas mentes. Né? Existem também, segundo Hamed, os amigos itinerantes ou transitórios. Eles cruzam os nossos caminhos, esses amigos eles cruzam os nossos caminhos durante determinada época da nossa vida. Normalmente, quando nós passamos por uma grande dificuldade, uma grande turbulência, uma grande dor, uma grande perda, enfim, algum evento que deixou marcado a nossa vida. Então, muitas vezes, nesse momento, nós criamos amizades que se tornaram sólidas.
mas em função daquela situação, daquele momento especial de nossas vidas. E essas pessoas fazem parte ainda das nossas vidas. E com certeza, os senhores podem estar lembrando agora, vindo à sua cabeça, esses amigos. Pode até ser que tenhamos hoje um relacionamento um pouco mais afastados, mas com certeza sempre nós vamos lembrar dessas pessoas com muito carinho. E por último, o Hamed nos fala sobre os amigos íntimos e permanentes. São aqueles que possuem afeto mútuo e os conservam indefinidamente. E então a intimidade entre esses amigos íntimos ou permanentes, eles permanecem durante todo o tempo que nós estamos convivendo juntos. E nós podemos dizer aí que são o quê? São os nossos familiares. São os nossos pais, mães, filhos, noras, netos, bisnetos, avós ou bisavós, enfim, são todos aqueles núcleos que convivem, que fazem parte da nossa vida, onde nós vivemos e estamos vivendo e ainda viveremos durante um bom tempo com essas pessoas. E dessa forma, nós também podemos então identificar quantas e quantas pessoas fazem parte desse nosso ciclo de amizades que a Hamed chama de íntimos ou permanentes, né? Então, esses são os verdadeiros amigos. Quando eu digo são os verdadeiros amigos, são aqueles com os quais nós devemos ter todo o cuidado, toda a atenção para que possamos manter sempre forte esses laços de amizade sem nenhuma interrupção, sem nenhum processo de egoísmo, sabe, sem nenhum rancor, ódio, qualquer coisa nesse sentido. Devemos também olhar para os nossos filhos e para nossas filhas com a mesma atenção. Olhar para os nossos maridos, para nossas esposas, também com essa mesma atenção, para que possamos então viver de uma forma plena e feliz, né? Então, para fechar, eu queria até lembrar agora de uma frase que está numa música do Milton Nascimento, onde ele diz o seguinte: amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Então, queridos, era essa a nossa reflexão de hoje, amar sempre, para que a gente possa então ter essa possibilidade de desenvolver cada vez mais a nossa amizade, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.